Bem-vindo, irmão, irmã, ao nosso curso completo de escatologia. Hoje nós estamos na parte 9 e o tema é Daniel e Apocalipse. Vamos orar? Pai Santo, nós pedimos em nome de Jesus, conforme a Tua palavra, a Tua boa palavra, que diz que o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade, que o Espírito Santo nos ensina a respeito de todas as coisas de Deus, porque Ele nos unge para entender a Bíblia e as coisas de Deus. Nós pedimos, segundo a Tua palavra, conforme a Tua vontade, que o Senhor agora, ó Deus, mova o Teu Espírito dentro de nós, que habita em nós, que nos ensina, para nós entendermos o estudo de hoje. Nós oramos com fé e concordância em nome de Jesus, amém. Está aí, irmão, irmã, na nossa capa, o slide número 1, o subtítulo da nossa lição. Daniel e Apocalipse são os dois livros da Bíblia que expõem com precisão absoluta o tempo do fim. Eles são chassis da profecia bíblica sobre o futuro. Não são os únicos livros que falam sobre o futuro, mas são os principais. O slide 2, ele mostra para nós, é um parênteses que eu estou fazendo com você, mostrando para você que em toda a Bíblia tem escatologia. Não é só em Daniel e Apocalipse, não. Em todos os 66 livros da Bíblia, você encontra alguma coisa que tem a ver com o tempo do fim. E eu estou mostrando aí logo no primeiro, Gênesis, que é o livro dos começos, livro dos princípios. E alguém perguntaria, no livro dos princípios não vai ter nada sobre o fim, porque Deus está falando do princípio. Se o livro é para mostrar como as coisas começaram, por que Deus se preocuparia em falar como as coisas vão terminar? Mas é assim mesmo. Deus é aquele que anuncia o fim desde o princípio, porque quando você sabe o fim, você se orienta melhor. Veja a história de José em Gênesis 45, de 1 a 7. Vou ler com você. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, dizendo: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, José se revelou a seus irmãos. Seus irmãos não estavam percebendo quem era ele. José, o governador do Egito, o homem poderoso. Seus irmãos não perceberam que era o irmão dele que tinha todo esse poder. E José se revela a eles. E aí, nesse momento, José levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Mostra o amor de José pelos seus irmãos. E José disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados, atônitos, perplexos perante ele. Como assim? Pensamos que você tinha morrido, pensamos que aquelas maldades que a gente fez com você tinha acabado com você. Como que assim é você? Você agora o segundo homem do Egito, o governador do Egito, poderoso. Como assim? Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E eles se chegaram perto. Então disse José: eu sou José, sim, vosso irmão, a quem vendestes como escravo para o Egito, em desprezo, em inveja, em abandono. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, da vossa vida e da minha também, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Isso a princípio não é profecia, isso é uma história. Só que a profecia bíblica não acontece só por verbalizações diretas sobre o que vai acontecer no futuro, não. Deus também profetiza por meio das histórias. E aqui um exemplo. Isso aqui é uma profecia de Apocalipse, que mostra o evento que vai acontecer em Apocalipse 19, a volta de Jesus. Assim como José foi odiado pelos seus irmãos, foi abandonado, desprezado, foi quase morto, assim também é Jesus. Ele foi abandonado, de fato foi morto, crucificado pelos seus próprios compatriotas, os judeus, seus irmãos, usando a mão romana, mas a vontade foi judaica. E assim como José é levantado como um homem poderoso e salva os seus irmãos que o odiaram, assim também Jesus vai voltar à terra na batalha do Armagedon para salvar Israel da morte pelas mãos do anticristo. E vai acontecer isso aqui: os judeus vão ficar, Israel vai ficar impressionado
e eles vão chorar sobre quem traspassaram. Jesus também vai ficar muito emocionado, porque vai se encontrar com o povo de Israel que o rejeitou, e nessa hora eles vão ver que Ele é Deus, que Ele é o Salvador mesmo, que é o Messias, e vai haver uma reconciliação de Jesus e Israel, Israel e Jesus. O slide 3, capa da nossa parte que fala do livro de Daniel. O slide 4 volta para nós a estátua de Nabucodonosor, que mostra a estrutura geopolítica do fim. Essa estátua é muito importante, está em Daniel capítulo 2, né? E junto com Daniel capítulo 7, 9, 8, 9, 11, 12, nós temos aí as profecias diretas em Daniel 2, em Daniel 7, em Daniel 8, em Daniel 9, em Daniel 11, em Daniel 12, nós temos as profecias diretas sobre o tempo do fim. E Daniel 2 é a principal profecia sobre a estrutura geopolítica. Tudo isso aí na época de Daniel era futuro ainda. Mais exatamente, só a cabeça de ouro que estava existindo, que era o Império Babilônico. Todo o resto aconteceria depois, por isso é profecia. Hoje não é profecia mais. Hoje nós estamos lá pertinho dos pés já, tudo para nós é história. O slide seguinte, o slide 5, localiza o tempo em que a igreja vai existir na terra. Ela vai existir no tempo do Império Romano, né? A igreja nasceu lá em Pentecostes, no ano 32 depois de Cristo, em pleno poderio romano sobre a terra. E o Império Romano, apesar de que a história fala que ele deixou de existir, na verdade ele nunca deixou de existir. O Império Romano existe até hoje. O direito é romano, as estruturas administrativas de Estado são romanas, a maneira como a força militar é entendida é romana. Nós ainda estamos dentro do Império Romano, ainda estamos, é o último império humano, não existirá nenhum outro império humano para frente. E o fim do Império Romano são os pés de ferro misturado com barro, que é um império fraco. Nós estamos praticamente dentro desses pés já. E a igreja vai ser arrebatada aí no momento em que nós estivermos aí nos pés, entrando nos pés. O slide 6 cruza a estátua com os animais, a estátua de Daniel 2 com os animais de Daniel 7, 8 e 11. 9 não tem animais, né? Daniel 9 só tem profecia das 70 semanas, ela não está nesse esboço aí. Daniel 11 e 12 tem aí figuras, personagens que têm a ver com o anticristo. É apenas um cruzamento para a gente ver como é que as profecias dentro de Daniel se encaixam perfeitamente uma com a outra, uma se completando a outra. O slide 7 é a capa de Apocalipse. Vamos para o slide 8. No slide 8, eu quero falar com você, aí no ponto 1, sobre o verso-chave para entender Apocalipse. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse 1, verso 19, você vai ler assim: Jesus falando para João, discípulo de Jesus, João, um dos apóstolos, o mais amado dos discípulos de Jesus, o apóstolo João. Jesus dá para João a revelação de Apocalipse, e Jesus fala com João assim: escreve, João, pois as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas coisas que você viu e que são. E João obedeceu, e é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse são as coisas que João escreveu, do que ele viu, das coisas que são e das coisas que vão acontecer depois das coisas que são. João obedeceu. E essa estrutura de 3 partes, as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas, é a estrutura de Apocalipse. Se você entender isso, você vai ficar grandemente facilitado para entender todo o livro de Apocalipse. As coisas que viste é o capítulo 1 de Apocalipse. João viu Jesus glorificado. Isso é importantíssimo, porque o que vai acontecer depois, principalmente a partir do capítulo 4, é horrível, irmã, horrível, irmão. Tem pessoas que não leem Apocalipse. Algumas pessoas já me falaram assim: Marcelo, não leia Apocalipse, porque quando eu começo a ler Apocalipse, eu fico com medo. Porque realmente vão acontecer coisas horríveis na terra, como consequência do pecado humano.
e o juízo divino sobre isso. Então é preciso que João primeiro, e eu também, e você também primeiro, tenhamos uma visão do poder de Jesus, da autoridade de Jesus, da glória de Jesus, para que a gente tenha segurança em saber que aconteça o que acontecer, Jesus está cuidando de você, está cuidando de nós, e nós vamos ficar bem. Glória a Deus. As coisas que são, capítulo 2 e 3, é a realidade da igreja antes do arrebatamento, é o tempo da igreja, é o tempo que nós estamos vivendo agora. Agora, nós estamos vivendo o capítulo 2 e 3, as 7 igrejas que você vê nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, é uma descrição de todos os tipos de igreja que já existiram, existem e existirão até o arrebatamento da igreja. É uma descrição completa das igrejas de Jesus na terra, com seus defeitos e qualidades, acertos e erros, há repreensões, correções de Jesus, há elogios. E 7 é um número do completo, né, na Bíblia. Tudo que é 7 na Bíblia é completo. Então 7 igrejas significa a descrição completa dos tipos de igreja, do tempo da igreja. E depois você e eu vamos para a terceira parte de Apocalipse, que são as coisas que hão de acontecer depois do tempo da igreja, ou seja, depois do arrebatamento. É tudo que está do capítulo 4, inclusive, até o fim de Apocalipse, que é o capítulo 22. O slide 9, o segundo ponto dentro de Apocalipse, ele mostra para nós o capítulo 2 e 3, um esquema temporal. Eu pus aí a linha do tempo, do lado esquerdo você vê a marca do começo da igreja, né? A igreja começou em Pentecostes, na festa de Pentecostes em Jerusalém, quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, e a partir daí o Espírito Santo passou a habitar em todo aquele que crê, nos apóstolos primeiro, mas em todos que creem em Jesus, inclusive eu e você. Toda pessoa que se converte a Cristo verdadeiramente recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo em nós é que nos faz ser igreja. A obra de Deus está sendo realizada em nós que recebemos o Espírito Santo pela fé em Jesus, e basta você crer em Cristo de verdade para você receber o Espírito Santo. Não há mais nenhuma outra exigência além dessa. Está lá em capítulo 7 do Evangelho de João, quando Jesus disse que quem nele crer, do seu interior fluirão rios de água viva, e o apóstolo João lá explica que Jesus falou isso a respeito do Espírito Santo, que vão receber todos aqueles que nele creem. Então basta crer em Jesus para você receber o Espírito Santo e se tornar igreja. Claro, você tem que participar da igreja, tem que ter comunhão com os irmãos, batismo nas águas, claro, completando todo o projeto de Deus. Essa vinda do Espírito Santo aconteceu no ano 32 depois de Cristo, e vai durar até o dia em que nós formos arrebatados, quando Jesus vier na sua primeira etapa. A volta de Jesus à terra vai ser em duas etapas, não vai ser numa etapa só, ele vai fazer em duas etapas. A primeira etapa, que a gente chama de arrebatamento, ele vem, mas ele para lá em cima na alta atmosfera, em algum lugar lá em cima. Ele não vem à terra, não pisa aqui, ninguém vai vê-lo. Não é o momento em que, diz a Bíblia, todo olho verá lá na segunda etapa, quando ele vem à terra, pisa no Monte das Oliveiras em Jerusalém, todo olho verá, ele vai pisar na terra. Na primeira etapa ele não pisa na terra, ele fica parado em algum lugar lá em cima na alta atmosfera, e nós somos sugados, como um aspirador de pó suga a sujeira. Nós não somos sujeira, obviamente, como um imã suga a limalha de ferro, né? Puxa a limalha de ferro, e nós vamos ser levados para encontrar com o Senhor lá em cima. Acontece a ressurreição dos crentes mortos também. Esse é o arrebatamento, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, de versos 13 a 18. Isso aí vai durar aproximadamente um tempo que muitos estimam, eu também, em torno de 2000 anos. Já está quase isso, né? Em 2032 vai se completar 2000 anos de igreja de Cristo na terra. Não estou dizendo que o arrebatamento vai acontecer em 2032, não estou falando isso. Pode acontecer antes, pode acontecer depois. O que eu estou dizendo é que hoje já temos quase 2000 anos de igreja na terra, e eu e algumas pessoas, por determinados indícios bíblicos, acreditamos que esse é o tempo aproximado da igreja estar na terra.
Essa é uma das razões pelas quais a gente acredita que o arrebatamento está muito próximo, além de várias outras. O slide 10, o terceiro item, terceiro ponto que nós estamos tratando dentro de Apocalipse, vai nos fazer estudar do capítulo 4 ao 22, que é a terceira parte de Apocalipse. A terceira parte de Apocalipse, ela também é dividida em outras 3 partes, ela é subdividida, a terceira parte é subdividida em mais 3 partes. Do capítulo 4 a 19 a primeira parte, o capítulo 20 a segunda parte, e dos capítulos 21 a 22, o 21 e o 22, são a terceira parte da terceira parte. Então o arrebatamento marca o início das coisas que hão de acontecer depois da era da igreja, e você vai ver dentro dos capítulos 4 a 19, está toda a 70ª semana de Daniel, que são os 7 anos finais da humanidade. O capítulo 4 a 8 mostra a abertura dos 7 selos, de 8 a 15 o toque das 7 trombetas, de 15 a 18 o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Jesus volta no final desse tempo, inicia-se o milênio de Cristo, que é o capítulo 20, milênio de Cristo da igreja. No final do milênio, 1000 anos de governo de Cristo na terra, acontece o juízo final, que inicia a terceira parte das coisas que hão de acontecer, né, que é a terceira sessão de Apocalipse, que a gente chama de eternidade. É os capítulos 21 e 22, onde vem a Nova Jerusalém para a terra. Os que são salvos definitivamente para sempre. Os que são condenados vão ser lançados a Geena, o lago de fogo, e inicia-se os tempos eternos sem fim. O slide 11 fala do quarto ponto dentro do livro de Apocalipse, que é a primeira parte dentro da terceira sessão, né, de Apocalipse. A terceira sessão são as coisas que hão de acontecer depois do arrebatamento. A primeira parte tem a ver com a 70ª semana, e aí começam as 3 héptades, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Quando o primeiro selo é aberto, ali no capítulo 6 de Apocalipse, você vê o cavaleiro montado no cavalo branco, vindo sobre a terra, versículo 2, Apocalipse 6, 2, vi então, eu João vi, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Isso não é Jesus, isso é o anticristo, iniciando a sua autoridade sobre a terra, e a emergência do anticristo na terra, um político que vai crescer e vai ter muita influência sobre o mundo, será um político dentro do Império Romano restaurado, que é a Europa, a União Europeia, e esse é o primeiro selo. O segundo selo, o cavaleiro que vem montado no cavalo vermelho, são as guerras que vão acontecer depois da emergência do anticristo. Aí no versículo 4, o cavalo vermelho e seu cavaleiro diz que foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. São guerras que vão acontecer. Por isso vermelho, derramamento de sangue. A terceiro selo, vem o cavaleiro montado no cavalo preto, que é a falta de alimentos. O alimento vai faltar e vai ficar caríssimo. Vai faltar comida, muita gente vai ficar com fome, vai morrer de fome, vai ficar caríssima a comida. O quarto selo, que é o cavaleiro que vem montado no cavalo amarelo, ele vai ser o cavaleiro e o cavalo que vão trazer grande mortandade na terra por meio de doenças e pestes, por isso amarelo, cor de doença. E aí, somando tudo isso aí, essas mortandades aí dos 4 selos abertos, a Bíblia diz que vai morrer 1/4 da humanidade. Se a gente tiver 7,5 bilhões de habitantes, como é hoje, vai morrer quase 2 bilhões de pessoas, ou seja, quase 10 Brasis vão morrer nesse tempo. O Brasil tem mais ou menos 200 milhões de habitantes. E você vê hoje que com o coronavírus, as pessoas estão assustadas, porque parece que no Brasil até hoje em torno de 11 mil mortos. Não quero discutir se esse número é falso ou verdadeiro, não importa, mas 11 mil mortos fazem as pessoas ficarem perturbadas e com razão. E o que vai ser então quando 2 bilhões de pessoas vão morrer, 10 Brasis inteirinhos morrendo? Por isso muitas pessoas têm medo do Apocalipse, mas não precisamos ter, até porque a igreja não vai estar aqui participando disso. Nós vamos estar lá no céu
participando do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. Vamos voltar só mais à frente, quando tudo isso finalizar. O slide 12, ele continua com selos e mostra que Deus vai consolar as pessoas que morrerem nesse tempo por causa da sua fé em Jesus. Alguém pergunta, mas a igreja não vai ser tirada? Quem vai ficar então crendo em Jesus? Os que se converterem lá dentro, porque vai continuar havendo Bíblias para todo lado, vídeos, esse vídeo vai estar lá na internet, livros, pessoas vão pregar lá dentro. Inclusive os 144 mil de Israel e outras pessoas mais vão pregar, então pessoas vão se converter. Aliás, a Bíblia fala que vai ter uma grande quantidade de pessoas se convertendo, e vários vão morrer por causa dessa fé, porque o anticristo vai perseguir. Mas Deus vai consolar os mártires, e o quinto selo mostra esse consolo de Deus. O sexto selo mostra que haverá um grande terremoto sobre a terra e outros cataclismas naturais, vão matar muitas pessoas mais ainda. As pessoas vão ficar desorientadas na humanidade por causa de tudo isso que está acontecendo, guerras, doenças, falta de alimento, crise financeira, mortandade promovida pelo anticristo, terremotos e catástrofes, enchentes, e as pessoas vão ficar desorientadas. Deus vai levantar 144 mil homens em Israel, 144 mil israelitas que vão pregar pelo mundo inteiro o evangelho de Jesus. Vai ser uma espécie de última chance de Deus para as pessoas se converterem. Deus quer salvar, Ele não quer condenar, Ele quer salvar. Há também a visão dos mártires da grande tribulação glorificados no céu. Abre-se então finalmente o sétimo selo, e quando o sétimo selo é aberto, 7 anjos se posicionam para tocar 7 trombetas. Aí começa o quinto ponto de Apocalipse, que é capítulo de 8 a 15, o toque das 7 trombetas. Quando a primeira trombeta é tocada, desce fogo do céu e queima 1/3 da terra. Quando a segunda trombeta é tocada, uma montanha em chamas é lançada, vem do céu, é lançada no mar e mata 1/3 da vida marinha. O slide 13 mostra a terceira trombeta. Slide 13, a terceira trombeta, estrela de fogo é lançada sobre 1/3 dos rios e fontes de água. Muitos morrerão por beberem água contaminada. Isso aí pode ser uma arma nuclear, armas nucleares? Pode ser, não é impossível. Pode não ser também, pode ser uma coisa sobrenatural mesmo, que vem juízo divino, mas o certo é que muitos vão morrer também por essa contaminação. Quarta trombeta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas são afetadas e perdem luminosidade, ou seja, o sol vai ficar mais fraco, a lua vai ficar mais fraca, as estrelas vão ficar mais fracas, a terra vai ficar mais escura. Quinta trombeta, haverá uma matança dos homens que não têm o selo de Deus na testa. Sexta trombeta, por causa de tudo isso, 1/3 dos homens vai morrer. Somando os 1/4 que já morreu lá atrás, nos selos, mais 1/3 agora nas trombetas, nós vamos ter perto de 60% da humanidade morrendo até aí. Que em 7,5 bilhões de habitantes, que é a população da Terra hoje, 60% é mais ou menos 4,5 bilhões de pessoas vão morrer. Isso equivale a 90 segundas guerras mundiais acontecendo ao mesmo tempo. A Segunda Guerra Mundial até hoje é a guerra que mais matou pessoas desde que Adão foi criado. Nunca houve na humanidade uma guerra que matou tanta gente como a Segunda Guerra Mundial. Foram 50 milhões de pessoas que foram mortas. Só nesse período aí, que é o começo da 70ª semana, que é a primeira metade, vai morrer o equivalente a 90 guerras mundiais, segundas guerras mundiais acontecendo ao mesmo tempo. Essas são as razões pelas quais muitas pessoas têm medo de ler Apocalipse. Não devemos ter medo. Aliás, a Bíblia, o próprio livro de Apocalipse fala que a gente tem que ler Apocalipse para a gente conhecer o final dos tempos. O slide 14 fala que mesmo com essa mortandade toda, muitas pessoas continuarão com o coração duro, blasfemando contra Deus, rejeitando a Cristo, matando os crentes, odiando os crentes, fazendo pecado, corrupção, imoralidade de toda espécie, traições, mentiras. Impressionante isso, mostrando que para o ser humano de coração duro, nem a tragédia muda. Mostra-se também um livrinho, é medido o santuário celestial. Deus levanta 2 homens em Israel para pregar para Israel, para preparar Israel para a conversão final. Muitos acreditam que esses 2 homens serão Moisés e Elias, que voltarão à terra para pregar para Israel.
Lembro você que lá no Monte da Transfiguração, Jesus conversou com Moisés e Elias, né? Os discípulos viram Jesus conversando com Moisés e Elias, que voltou à terra, e muitos acreditam que isso vai acontecer outra vez nesse tempo. Nós vamos estar aí nesse momento na metade da 70ª semana, nos primeiros 3 anos e meio dos tempos finais, que são 7 anos, e logo em seguida toca-se a 7ª trombeta. João vê o Santo dos Santos no templo celestial. Há aí a visão da mulher e do dragão, que é Israel. A mulher é Israel e o dragão é o diabo, que quer perseguir Israel e matar o seu filho, que é Cristo. Está se lembrando, isso aí é uma visão do tempo passado, né? Quando Jesus veio a primeira vez. Continua sendo a intenção do diabo querer matar Jesus. É claro que isso não vai acontecer. O Senhor Jesus é poderoso hoje, é Deus Todo-Poderoso. A besta que emerge do mar é o anticristo. É um reforço da ideia de que o anticristo está aí atuando na humanidade como uma besta, né? Um animal feroz, perigoso. Ele emerge do mar porque o mar em Apocalipse significa as nações, ou seja, ele não vai surgir em Israel, ele vai surgir fora de Israel e vai ser no Império Romano restaurado, que é a União Europeia. Ele será um europeu, então ele emerge das nações, não de Israel. A besta que emerge da terra é o falso profeta, é um outro homem que vai se levantar da terra, e esse homem chamado falso profeta vai ajudar o anticristo a promover a religião falsa no mundo. É mencionado outra vez os 144 mil evangelistas israelitas que vão evangelizar toda a terra, e 4 vozes angelicais são ouvidas. O 5º ponto, aí dentro do slide 14 ainda, é os capítulos de 15 a 18, o derramamento das 7 taças da ira de Deus. O slide 15 mostra para nós a primeira taça. Slide 15 fala que a primeira taça, quando é derramada a taça da ira de Deus, né? A cólera divina é derramada, mostrando que Deus também perde a paciência, Deus também executa juízo, Deus também castiga, Deus também mata, Deus também pune, porque a gente não deve se esquecer que Deus não é só amor, Deus também é fogo consumidor. Ou seja, se Deus precisar punir, Ele pune. Foi por isso que Jesus falou: não tenha medo do diabo. Não tenha medo do diabo, mas tenha medo de Deus. Tema Deus, porque Deus, se Ele quiser punir, Ele pune, e dói. As taças da ira de Deus são derramadas por quê? Porque a humanidade, ela peca demais. Irmão, irmã, quantos pecados estão acontecendo agora, nesse momento que nós estamos aqui estudando a Bíblia? Quantas crianças estão sendo violentadas agora por pedófilos? Quantas crianças estão sendo mortas agora para tirar órgãos, para vender os órgãos? Quantas agora? Quantas mulheres estão sendo raptadas para se tornar escravas sexuais? Quantas agora? Quantas pessoas estão sendo assassinadas agora para roubar R$5 dele? Para roubar um carro, uma moto, uma bicicleta? Quantos? Quantas mulheres seus maridos estão traindo ela agora, ou vice-versa? Quantas pessoas, políticos, estão roubando agora? Eu podia continuar a lista de pecados aqui indefinida. Tudo isso vai terminar em pizza? Não, no reino de Deus. Deus dá a chance para o homem e a mulher se converter, e aí esses pecados são pagos na cruz e ele não precisa pagar. Mas se o homem e a mulher endurecer o seu coração, eles vão ter que suportar a ira de Deus. Úlceras malignas sobre as pessoas, feridas terríveis. Segunda taça derramada, toda a vida marinha é morta. Antes era 1/3, agora os 2/3 que ficaram vão ser mortos também. O mar vai ficar completamente estéril. Terceira taça derramada, mata toda a vida que há em rios e fontes. As águas vão ficar totalmente sem vida, provavelmente contaminadas também. Quarta taça, o sol vai queimar os homens de uma maneira horrível. Na quinta taça, quando é derramado o juízo feito, juízo divino, uma punição divina sobre o país que abriga o anticristo. Que país é esse? Nós não sabemos, a Bíblia não fala, mas acreditamos, né, porque ele é europeu, um país da Europa. Esse país vai ser punido por dar abrigo ao anticristo. Sexta taça derramada mostra o ajuntamento que o anticristo vai promover para invadir Israel, destruir Israel,
riscar Israel do mapa, porque o anticristo odeia Israel, porque Israel traz o conhecimento de Deus para a terra, é o povo, descendência de Abraão, que Deus escolheu para trazer o Messias, para trazer o Evangelho, para trazer a salvação. E ele vai juntar muitas nações, um grande exército, vai comandar um exército para invadir Israel, destruir Israel. E este ajuntamento de exércitos, essa coalizão militar liderada pelo anticristo, vai promover o que a Bíblia chama de Batalha do Armagedon. Na 7ª taça, essa batalha não vai acontecer ainda. Isso aí é só o ajuntamento. O anticristo vai estar ajuntando os exércitos lá no lugar chamado Vale de Jezreel ou Vale de Megido, que em hebraico se fala Armagedon, que é um lugar perto de Israel, ali próximo ali da Síria, e ele vai estar juntando os exércitos. Ainda não vai acontecer a batalha ainda. Nesse meio tempo, Deus derrama a sua 7ª taça, onde ele destrói Babilônia. Quem é Babilônia? Babilônia é tanto uma mulher quanto uma cidade. Assim como a igreja é tanto uma mulher como uma cidade, a anti-igreja, a falsa igreja também é uma mulher e uma cidade. A verdadeira igreja, nós somos a noiva de Cristo, uma mulher, e nós somos uma cidade santa, a Nova Jerusalém. Assim também a falsa igreja, a anti-igreja, ela é uma mulher, a grande prostituta, e é uma cidade, Babilônia. E esta falsa igreja, ela vai ser destruída por Deus. E aí no capítulo 17, 18 e começo de 19, você vai ver a destruição de Babilônia. A falsa religião vai ser destruída do mundo, pelo próprio Deus. Temos aí o ponto 6 de Apocalipse, que é o capítulo 19, quando Jesus volta. É quando o anticristo pega todo o ajuntamento da coalizão militar que ele fez e vai invadir Israel. Na verdade ele vai invadir, ele vai entrar em Israel. Quando ele chegar em Jerusalém, sitiar Jerusalém para destruir Jerusalém, já vem destruindo tudo, a hora que vem descendo. As cidades de Israel atuais vão sendo destruídas por esse exército gigantesco, poderoso. Quando ele sitiar Jerusalém para destruir Jerusalém e acabar com Israel de uma vez por todas, o povo clama e Deus envia Jesus para salvar. É exatamente aquilo que eu comecei o estudo lá em Gênesis 45. José revelou-se a seus irmãos para salvá-los. Jesus vai se revelar aos seus irmãos judeus para salvá-los também. O item 7, o ponto 7, Apocalipse, é o capítulo 20, quando Cristo instala o reino de Deus na terra durante 1000 anos. Ele governa a terra junto conosco, a igreja, que voltamos com ele. É a segunda etapa da volta de Jesus, também chamado segunda vinda, quando o mundo inteiro o vê, e nós viemos junto com ele, e os santos anjos também. O ponto 8 de Apocalipse é os últimos capítulos 21 e 22, que mostram o início da eternidade. No slide 16, eu vou juntar com você o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. No slide 17, eu lembro você de um slide que a gente já mostrou em estudos passados, que é a estrutura temporal do fim. A estátua de Daniel 2, os animais de Daniel 7, 8, mostram a estrutura geopolítica. A profecia das 70 semanas, que está em Daniel 9, ela mostra a estrutura temporal, e eu aqui juntei Apocalipse, que completa as informações de Daniel 9. Nós já vimos isso aí, né? O tempo atual está à esquerda, verdinho. O próximo evento que nos aguarda é o arrebatamento da igreja. Nós somos tirados daqui. Haverão 3 a 4 anos antes do início da 70ª semana, que é quando haverá a chamada Primeira Guerra de Gog e Magog. É um chefe militar russo. A Rússia vai tentar destruir Israel, invadir Israel. Na verdade não vai destruir, ela vai querer dominar Israel. O objetivo de Gog e Magog nessa primeira guerra não é destruir, é dominar. Deus vai intervir, vai salvar Israel. Logo depois começa a 70ª semana, 7 anos, a gente já falou dela. Jesus volta no fim conosco, começa os 1000 anos, vem o juízo final e a eternidade. O slide 18 é um slide que eu ainda não mostrei para vocês. É um detalhamento do livro de Daniel, profeta Daniel, e que foi citado lá em Mateus 24, versículo 15, pelo nosso Senhor Jesus, como uma parte importante da profecia, é o que nós estamos falando. De fato, é muito importante a gente
ler Daniel, porque Daniel completa Apocalipse, né? Daniel e Apocalipse formam um complemento perfeito, é igual pão com manteiga, arroz com feijão, Daniel e Apocalipse. E aí estão todos os capítulos principais, e esse esquema é interessante, porque veja você aí, tem um capítulo 1, né, que é introdutório, depois começa o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, o 10, 11 e 12, que são caixas verticais com as figurinhas mostrando o que tem lá dentro. Mas você vê embaixo uma tarja, uma faixa, escrito assim: a época presente ou época da igreja, época da graça, da cruz até o arrebatamento. Isso aí é um corte que tem no tempo, Veja agora o slide 19, que é o mesmo slide onde eu realço esse corte. Slide 19, veja bem, esse corte aí que eu dou embaixo, é o livro de Apocalipse dentro do livro de Daniel. Apocalipse do capítulo 1 até o 3, ou seja, Apocalipse 1, 2 e 3, é o conteúdo dessa faixa aí que é a época presente ou a época da igreja. E o que está de capítulo 4 a 22 de Apocalipse é para baixo da faixa. Ou seja, o livro de Daniel quase inteiro, do capítulo 2 até o último capítulo 12, ele tem uma parte para cima antes da igreja que já se cumpriu, uma parte que está se cumprindo na igreja, que é essa parte ocre aí, marrom clarinha, que é o tempo atual, e uma parte para frente que ainda não se cumpriu e que vai se cumprir, que é o tempo do fim. Isso é muito importante pelo seguinte: se você não tiver essa clareza que eu estou mostrando aí, vai parecer esquisito as leituras de Daniel, porque o que acontece? Você vai lendo, aí você vai, nossa, isso já aconteceu, nossa, isso aqui é o Império Grego, que já aconteceu. Quando vê, ele começa falando de coisas que você fala, mas peraí, isso aqui não aconteceu ainda não. Aí você fica confusa e confuso. Eu estou mostrando esse slide aqui para você entender o seguinte, irmão e irmã, você vai ter que ver em cada momento dos capítulos de Daniel, onde é que começa a falar do futuro. E aí essa figura aí, né, esse esboço aí do slide 19, ele dá minuciosamente para você até que ponto de cada capítulo de Daniel é história passada, já aconteceu, e a partir de que versículo começa a ser profecia do futuro, ajudando enormemente você e eu a entendermos o precioso e importantíssimo livro de Daniel e juntar Daniel com Apocalipse perfeitamente. Quando a gente faz isso, nós chegamos a ter aí o chassi completo da profecia bíblica, e os outros livros da Bíblia, os outros 64 livros da Bíblia, além de Daniel e Apocalipse, vão servir para a gente ir completando mais detalhes desse chassi formado. E a nossa lição de hoje é isso, e eu estou muito satisfeito de você poder ter o seu tempo, as suas energias e forças dedicadas a esse estudo. Quero dizer para você, não desanime, irmão, irmã, é difícil mesmo, mas todo o esforço seu vai ser recompensado. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai Santo, pedimos mais uma vez, como abrimos esse estudo orando, fechamos orando, aplica aos nossos corações todo esse conhecimento, que não seja só um conhecimento teológico, mas que a gente possa aplicar isso na nossa vida do dia a dia. Nós oramos assim com fé e unanimidade, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e te guarde, irmã, irmão, boa semana para você.